O racismo no esporte é uma questão que é muito retratada e discutida em diversos programas esportivos. Entretanto, é uma questão que vem agora tendo uma maior visibilidade, principalmente devido aos casos que aconteceram com o jogador Vinícius Júnior. Essas questões raciais são tópicos de debate não só desse século, mas de muitas outras décadas passadas, que aconteceram desde combates e preconceitos regionais da Itália até preconceito racial mesmo com muitos jogadores brasileiros. Boa tarde, Guito. Boa tarde. Então, você sabe, né, sobre os casos de racismo que tem acontecido no futebol, principalmente com os jogadores brasileiros. Então, quais que você acha que deveriam ser as atitudes tomadas para punir os responsáveis por esses atos? Claro, sim. Primeiramente, eu reconheço, sim, que há muito racismo no futebol brasileiro. E seguinte, eu acredito que é necessário ações do governo, principalmente, para tomar algumas medidas que sejam efetivas para acabar com o racismo no futebol. E as pessoas que forem reconhecidas devem ter punições, como multas ou até mesmo, uma sugestão mesmo que eu dou, sei lá, ficar 1 ano sem poder entrar em algum estádio de futebol ou poder comprar algum ingresso. Essa é a minha sugestão. Boa tarde, Inácio, beleza? Boa tarde. Então, você tem acompanhado os casos recentes do racismo no futebol, né? Principalmente com jogadores brasileiros, e que muitos clubes fizeram isso. E qual que você acha que seria a punição adequada? Eu acredito que medidas mais rigorosas, penas realmente eficazes, criminais, né? Porque o racismo é crime, e isso eu acho que traria mais efeito. A gente vê uma repercussão da mídia muito grande, mas às vezes não vemos a justiça atuar como deveria. Boa tarde, Lucas. Boa tarde. Eu não sei se você ficou sabendo, mas teve vários casos de racismo recente no futebol europeu e no Brasil também. Eu queria que você pudesse falar um pouco o que poderia acontecer para que não ocorra mais esses casos de racismo no futebol. Então, eu acho que deve haver uma fiscalização com esses atos de racismo. As pessoas que cometem esses tipos de atos devem ser banidas dos estádios, devem ter, RG ou algo do tipo, uma carteira de identidade comprometida, assim, que não consiga mais entrar no estádio e leva a uma penalização, assim. E racismo é crime, e todo mundo nós sabemos que quem comete racismo deve ser preso. É isso. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Então, continuando, né, as entrevistas, quais que vocês acham que devem ser as atitudes tomadas para amenizar os casos de racismo e até propor uma solução para esse problema que é o que acontece nos esportes? Bom, eu acho que tem que ter muito essa questão de você procurar, porque muitas dessas pessoas que praticam assim, atos e falas racistas, muitas vezes acabam pronunciando eles por meio das redes sociais, e isso tem acontecido cada vez mais, principalmente em questão dos esportes. E eu acho que a questão do monitoramento justamente dessas falas racistas é importante justamente na questão de punir as pessoas que cometem esse tipo de coisa. Você. É que o problema do racismo é que ele é um conceito muito fluido, ele não é algo concreto, então não tem uma solução definitiva. Porque como ele é uma ideia, não tem como se livrar de uma ideia. Não importa o quão errado esteja pra gente, pra alguém, o racismo vai estar como certo. Não tem como se livrar desse tipo de coisa. Mas a gente pode analisar os casos do passado, realmente registrar pessoas que se comportam de maneira indevida, né? E tomar atitude contra elas, pode banir elas dos estádios, pode tentar dar um jeito de não restringir o acesso delas às redes sociais, porque não tem um jeito mais físico de acabar com o racismo, não é possível. Quais que seriam as medidas que podem ser tomadas para punir os responsáveis dos atos racistas? Eu acho que primeiro de tudo deveria ter a prisão dessas pessoas que cometem atos racistas, e acho que segundamente uma melhora nas leis para punir tanto esses racistas como esses atos, e a criação de mais políticas públicas para evitar com que tenham mais atos racistas no mundo. Tá, então, Thiago, o que você acham que seriam as possíveis soluções, né, para amenizar o problema que tem sido as atitudes racistas contra jogadores brasileiros, principalmente, né, na Europa? Primeiramente, boa tarde, Jovem Pan. Eu gostaria de agradecer primeiramente a minha mãe por estar aqui, minha família toda. E a Deus também, né?
E eu acho que a atitude contra essas pessoas, né, que utilizam da forma verbal para ofender uma pessoa de pele e melanina um pouco demasiadamente avantajada, eu acho que eles deveriam ser punidos. A torcida principalmente, pois os atos, né, os insultos saem principalmente dela. Então eu acho que a torcida deveria ser banida como um todo e se houvesse caso dentro de campo, um possível banimento do futebol. Seria bem interessante. Boa tarde, Matheus. Boa tarde. Então, você está acompanhando recentemente os casos de racismo no futebol, principalmente com pessoas brasileiras, né, jogadores brasileiros? Sim. Então, você acha que essa situação, né, no caso afirmando agora, essa situação tem sido cada vez mais recorrente, né? Então, o que você acha que seria possível para, pelo menos, diminuir ou acabar com esses casos? Eu acho que podia quando houver um desses casos, podiam expulsar esses torcedores do estádio e fazer tipo um escaneamento facial para eles nunca mais poderem entrar em um jogo dessa equipe. E se eu te dissesse que essa tecnologia já existe e nada aconteceu? O que você acha disso? Eu acho um absurdo. Por quê? Porque eles têm uma tecnologia avançada e eles não fazem nada com ela. Infelizmente, o que aconteceu com o Vini Júnior será uma grande mancha num esporte tão belo quanto o futebol. E do mesmo jeito que as coisas que aconteceram com o jogador foram completamente tristes e revoltantes, ainda seria necessário várias mudanças para que isso não aconteça de novo. Na Espanha, por mais triste que seja, ainda é muito comum os casos de injúrias raciais dentro dos estádios de futebol. Por exemplo, torcedores do Atlético de Madrid ou até mesmo do Valência já foram punidos por terem insultado racialmente outros jogadores, chamando repetidas vezes de mono, que seria a tradução de macaco para o espanhol, e outros insultos e até jogando mesmo objetos como bananas e fantoches de macaco em campo para os jogadores. Mas as punições que são feitas para os times acabam caindo por terra. Como foi o caso do próprio Valência, que a La Liga, né, a Federação de Futebol da Espanha, divulgou as alterações nas sanções para o time. O fechamento da parte dos assentos onde ocorreram os insultos raciais duraria 5 jogos, mas a La Liga diminuiu esse tempo e agora serão 2. Além disso, a multa que o clube deveria pagar caiu de 45 mil para 27 mil euros. Diante disso, podemos ver que o problema não está apenas nos torcedores, mas também nas organizações que ignoram ou até favorecem os times que foram racistas.